Vamos lá, galera, vamos associar o texto aí que está no nosso blog www.especificadequimica.com.br. Vamos ver. É um texto muito rico, né, por sinal, porque a gente conseguiu tirar duas questões do Enem 2011 que falam somente sobre metano. Então vamos nessa. Vamos dar uma lida aí. Ele fala assim: de acordo com o relatório A Grande Sombra da Pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior do que o setor de transportes. A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão de metano, óxido nitroso, clorofluorcarbono, óxido nitroso ou dióxido de enxofre. Então vamos lá. Para você que está lido no texto da página, já dá para matar muito rápido essa questão. Mas a gente vai fazer um resumo aqui para vocês. Será por que as vacas contribuem para o aquecimento global? Muito simples. Vacas são ditos animais ruminantes. Os ruminantes têm um estômago com 4 cavidades e digerem seus alimentos em seus estômagos ao invés de seus intestinos, como fazemos nós humanos. Então, ruminantes comem o alimento, regurgitam-no como bom alimentar e tornam a comê-lo. Para isso, os estômagos são cheios de bactérias, que facilitam a digestão, mas além de facilitar a digestão, eles produzem também o CH4, que está escrito aí embaixo para vocês. O CH4, como dito no texto, tem a capacidade de absorver calor do Sol em cerca de 25 vezes mais do que o CO2. É uma quantidade absurda. Então, olha só. Então, será por que as vacas contribuem para o aquecimento global? Como a gente já falou, é pelo metano. Com isso, a gente já pode conseguir marcar uma alternativa. A gente vai marcar a alternativa, a letra A. Só que olha só, fica aí, não vai embora não, ainda não acabou. A gente trouxe uma outra questão aqui para vocês, que é do Enem de 2011 também. Ele fala assim, ó: moradores sobreviventes da tragédia que destruiu aproximadamente 60 casas no Morro do Bumba, na zona norte de Niterói, ainda defendem a hipótese de o deslizamento ter sido causado por uma explosão provocada por gás metano, visto que esse local foi um lixão entre os anos 1960 e 1980. Então, olha só, no caso do lixo, como também apareceu no texto, ocorre um processo natural que a gente chama de decomposição. É uma decomposição anaeróbica, ou seja, são bactérias que atuam na ausência de oxigênio, gerando biogás, que é composto basicamente por metano, como ele próprio afirmou aí na questão, e pelo CO2. Mas será por que causou essa explosão? Bom, o metano, que aparece escrito aí na sua tela, é um gás combustível, ele é muito inflamável. Ou seja, se ele encontrar um comburente, como por exemplo o oxigênio, ele vai gerar uma combustão, gerando CO2 e água. Lembra que esse processo que a gente representou aí é um processo de combustão, ou seja, um processo exotérmico, com grande liberação de energia. Então vamos lá, vamos responder a questão. Um gás mencionado no texto é produzido, letra B, pela degradação anaeróbica, na ausência de oxigênio. Excelente. Calma aí, não vai embora não, ainda tem mais uma coisinha para falar para vocês. O que eu quero falar aqui por final é que ele falou também no texto, lá no comecinho, no primeiro parágrafo, você pode dar uma voltada lá e ler. Ele fala de 2 gases, o CH4 e o NH3. São 2 gases que as nossas queridas vaquinhas emitem, o CH4 em maior proporção. Olha só, se eu te falar que o carbono é da família 4, ou seja, ele tem 4 elétrons na camada de valência, e o hidrogênio é da família 1, ele tem 1 elétron na camada de valência. Isso quer dizer o quê? Que o carbono, por ter 4 elétrons na camada de valência, ele precisa fazer 4 ligações. E o hidrogênio, por ter 1 elétron, ele precisa fazer uma ligação. Assim, os dois atingem a configuração de um gás nobre. Então, como é que ficaria essa estrutura? Seria assim, ó, o C, que é o carbono com um átomo central, ligado a 4 hidrogênios. Beleza, quando você tem um átomo central e 4 átomos em volta, a gente dá o nome da geometria de quê? Geometria tetraédrica. Então, a gente fez esse resuminho aqui só para falar da geometria desses camaradas, que pode ser que caia alguma prova para você. E no caso do NH3, o nitrogênio ele é da família 5, ou seja, ele tem 5 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio, como a gente já mostrou ali, tem 1 elétron na camada de valência. Então, olha só, então a gente teria um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Por quê? Porque o nitrogênio precisa fazer 3 ligações. Só que observe que sobrou um parzinho de elétrons aqui ainda, que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Quando a gente tem 3 átomos ao redor do central, e ainda assim sobra par de elétrons livres, a gente diz que a geometria é trigonal piramidal. Então beleza, depois desse grande resumão aí, ficamos por isso, e até a próxima, pessoal.